Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a vereadora de Belo Horizonte pelo PSOL, Bela Gonçalves. Bom dia, vereadora. É um prazer falar com a senhora mais uma vez aqui. Bom dia, Thalita. Muito obrigada pelo convite de participar de mais esse Café com Política. Vereadora, Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Bom dia. Vamos falar sobre um projeto de lei criado pela senhora que busca promover o direito à moradia adequada em Belo Horizonte no contexto da pandemia de coronavírus. O que seria esse projeto? Por que ele foi pensado? Como que ele seria desenvolvido? Pois é, Thalita. Recentemente, na verdade, nas últimas semanas, a gente aprovou na Comissão de Direitos Humanos um relatório sobre a situação da moradia na cidade. A gente sabe que são 78 mil famílias que são consideradas parte do déficit habitacional, famílias sem teto, e hoje mais de 9 mil pessoas que estão em situação de rua. No momento em que estar em casa, ficar em casa, é uma condição essencial da proteção da vida das pessoas, né? E não só estar em casa, mas ter nessa casa condições adequadas de saneamento, não ter uma casa aglomerada, é fundamental no enfrentamento ao coronavírus. Era essencial que o poder público criasse medidas públicas para garantir o direito à moradia. Seja quartos para quarentena da população que precisa, ou outras formas de provisão habitacional, como é o caso do Bolsa Aluguel para a população em situação de rua, que acabou sendo provido recentemente. Uma terceira possibilidade seria usar quartos vazios e domicílios vagos no município para abrigar essas populações que hoje são consideradas sem casa e que estão indo para o meio das ruas em plena pandemia, com o agravamento da crise financeira. Infelizmente, esse projeto foi derrotado pelo plenário da Câmara Municipal na última semana. E, vereadora, sempre que se fala em população em situação de rua, a prefeitura defende que várias ações são realizadas mesmo ainda durante esse isolamento social, durante a pandemia. A gente viu aí alguns testes para essa população de rua, vimos também algumas ações, como entrega, por exemplo, de alimentos, mas esse ponto que a senhora tocou desse projeto seria exatamente para que essas pessoas saíssem das ruas e não só recebessem esses auxílios ainda morando pelas ruas de Belo Horizonte. Ainda há algum recurso, há algo que pode ser feito? Exato, Thalita. É muito complicado, assim, porque no momento em que todo mundo tem feito sacrifícios individuais e coletivos para ficar em casa, evitar situações de aglomeração, a gente tem um número tão grande de pessoas estando nas ruas em situação de vulnerabilidade. É, de fato, algo assim impensável. A sociedade civil tem organizado uma série de ações, como o Canto da Rua Emergencial, que funcionou ali na Serraria Souza Pinto, e a Prefeitura criou e aprimorou algumas das políticas para a população em situação de rua, mas não de abrigamento efetivo dessa população durante a pandemia. Vamos lembrar, a gente tem cerca de 9 mil pessoas em situação de rua e pouco mais de 1.000 vagas nos abrigos municipais. Então, a gente tem um contingente enorme de pessoas sem alternativa. A Prefeitura recentemente anunciou que iria aumentar 800 Bolsa Moradia para a população em situação de rua, mas esse número ainda assim é insuficiente. A gente precisa de uma política mais incisiva de utilização dos imóveis vazios no centro. No início da pandemia, a Secretaria de Política Urbana fez um estudo de que estariam disponíveis uma série de quartos de hotéis aqui dentro do nosso município que poderiam abrigar essa população ou servir de leitos e quartos de quarentena. Mais de 1.000 quartos como esse poderiam ser utilizados. Acho que é preciso casar essas iniciativas. O projeto de lei não foi aprovado, mas eu acho que a luta, a incidência política, a fiscalização, ela segue no sentido da garantia do direito à moradia, porque agora ele está relacionado à proteção da vida. E no que se refere aos direitos da população em situação de rua, nós temos que pensar em reverter a lógica das políticas públicas. Não é oferecer toda assistência para a pessoa na rua que vai ser a melhor solução em todos os casos. Em alguns casos, é melhor garantir a moradia, porque a partir da casa, os sujeitos têm melhores condições de reconstruir suas trajetórias de vida.
ter acesso a trabalho, ter acesso à assistência territorializada e outros elementos importantes, que a gente chama de moradia primeiro para a população em situação de rua. Vereadora, a gente não pode deixar de falar da eleição deste ano. Estamos aí mais próximos, né? Alguns meses, algumas semanas já dessa eleição. A senhora é pré-candidata à reeleição e a gente viu também um movimento de candidaturas coletivas por vagas na Câmara de Belo Horizonte. É um movimento que ainda não tem uma previsão legal, mas como que estão essas conversas na Câmara? Então, nós estamos muito animados com as eleições desse ano. Acho que é uma responsabilidade coletiva de tentar transformar essa política, ocupando ela também, com mais mulheres, mais o povo periférico, mais candidaturas coletivas que pensam a política a partir de outras lógicas, não da competição, do toma lá da cá, mas de uma perspectiva de cooperação e participação popular. Então, esse ano a gente está também lançando vários mandatos coletivos, a própria Gabinetona é um mandato coletivo que está se colocando para continuar, né, sua vida na cidade. Foi um mandato que teve um trabalho de muita incidência política, com pautas que estavam silenciadas na cidade, e a gente tem, dentro da nossa movimentação para ocupar a política, outros mandatos onde pessoas dividem o mesmo número. Então, nós temos, por exemplo, o Nós por Nós, do Aglomerado da Serra, estamos colocando como pré-candidatos a vereadores, que são um coletivo de moradores, artistas, professores do Aglomerado da Serra, estão se colocando para ocupar a política, justamente para afastar aquelas pessoas que sempre vêm ali naquela política, às vezes, do toma lá da cá, nas comunidades, mas que representam muito pouco os interesses do povo, né? Então, compreendendo que a gente não tem a força, muitas vezes, de ser apoiado por grandes empresas ou ter apadrinhamento político, a nossa força vem da coletividade. E os mandatos coletivos estão se espalhando pelo Brasil enquanto uma grande novidade. Estamos super animados. Nas últimas 3 semanas, nós fomos surpreendidos por 2 operações envolvendo a Polícia Civil na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A última e mais recente delas envolvendo o vereador Léo Burguês, que teve na última eleição mais de 7 mil votos. Como que muda? O que isso interfere no cenário político deste ano, nessa eleição? Thalita, isso de fato é lamentável, assim, que a gente perceba como que a Câmara Municipal tem sido um espetáculo de escândalos negativos. A gente aguarda para que as investigações avancem, não cabe a nós apontar dedos ou adiantar o trabalho das investigações, mas de fato a gente percebe que a Câmara tem assistido a um cenário de desmoralização muito grande, um sentimento de afastamento do povo. Agora, durante a pandemia, com a impossibilidade de participação popular presencial, ainda maior esse sentimento da população, e ocupando a política, mudando a lógica do voto, mudando a lógica de construir campanhas, que a gente vai transformar isso. Não adianta achar que a gente vai transformar a política só no macro. São nas pequenas atitudes, também mudando os poderes locais, os representantes locais, que a gente vai avançar. Nós estamos no meio de um feriado, né, vereadora? Hoje é feriado, para quem é de feriado, 7 de setembro, dia da independência. E este foi o primeiro fim de semana em que Belo Horizonte permitiu a volta dos bares e restaurantes, inclusive com a venda liberada de bebidas alcoólicas. Claro que dentro de uma série de regras, como, por exemplo, o horário em que esses estabelecimentos poderiam funcionar. Mas o que se viu, inclusive, que foi destaque hoje aqui no Super N, foi o movimento contrário da população, com bares e ruas lotadas, desrespeito a estes horários, muita gente aí se aglomerando, e o que fica é a preocupação, principalmente porque na semana passada, de acordo com aquela pesquisa que coleta, né, o esgoto realizado pelo UFMG, pelo Instituto das Águas, o número de infectados em Belo Horizonte havia subido mais uma vez depois de algumas quedas consecutivas. Na opinião da senhora, era hora de flexibilizar, era hora de voltar esse comércio, mesmo que feito de forma gradual, como foi feito pela Prefeitura de Belo Horizonte? Essa questão é complicada, Thalita. A gente acompanha a comissão especial do Covid. Nós recebemos nessa comissão os infectologistas que estão compondo o comitê do Covid na prefeitura, né? Esses infectologistas, eles mostraram o cálculo difícil entre os sacrifícios que têm que ser feitos pela população, e aí pensando, né, assim,
também nos empreendimentos comerciais, mas não só neles, na questão da renda da população em geral, né, trabalhadores informais e outros, e, por outro lado, a prevenção ao coronavírus. O fato de Belo Horizonte ter sido uma das capitais que fez o isolamento social mais antecipado levou a gente a ser uma das cidades com mais de 100 mil habitantes que menos apresentava casos de coronavírus proporcionalmente à sua população. Então, agora a gente vai vivendo ciclos de flexibilização, com aumento do número de casos, e aí depois ciclos de fechamento em que esse número reduz. Eu acho que a população tem que ter muita consciência, né, de que se a gente não conseguir ter responsabilidade coletiva nesse momento, desrespeitar as instruções que foram dadas e causar uma elevação gigantesca do número de coronavírus, a gente vai estar passando por outra situação de fechamento na cidade. Pelo que a gente tem acompanhado, assim, eu confio no Comitê do Coronavírus, eu compreendo que é necessário fazer esse movimento de flexibilização e fechamento, mas, de fato, a população tem que fazer a sua parte também, e o poder público também tem que fazer a sua parte de tentar garantir condições, inclusive econômicas, para que as famílias fiquem em casa. A gente recebeu com muita satisfação a notícia de que as cestas básicas vão se ampliar até o final do ano, mas não só de cesta básica vivem as famílias, né? A gente sabe que 1/4 das famílias do Cade Único, que são as mais vulneráveis, pagam aluguel no nosso município. Como que fica a situação de quem usa medicamentos, paga aluguel? É preciso que se avance para pensar numa política de renda básica. Agora, com a redução do auxílio emergencial, essa situação se agrava e nós temos reivindicado que a Prefeitura faça uma complementação da renda básica, da renda emergencial para os munícipes de Belo Horizonte. Isso é muito importante também. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece perguntas objetivas, respostas objetivas. Vamos lá? Vamos lá. Para começar, população de rua. Um problema gravíssimo, uma questão de humanidade. Isolamento social para todos, até qual ponto? Uma condição para a garantia da vida, que precisa ter o aporte econômico do Estado, das famílias. Suspensão de despejos em época de pandemia. Necessário, despejo zero. Não podemos aceitar que famílias sejam jogadas na rua em meio a uma crise de saúde pública desse porte. Prefeito Alexandre Calil. Ele tem acertado na questão do coronavírus, mas tem sido limitado em várias outras questões sociais da cidade. Governo de Minas. Um desastre, aprovando de maneira autoritária uma reforma da Previdência, fazendo despejo de famílias, desinvestindo em saúde durante a pandemia. Um governo de morte. Presidente Jair Bolsonaro. Nossa, um lamento muito grande que nosso país tenha chegado a esse ponto. Uma política de morte que precisa parar para que a gente possa viver. Vereadora de Belo Horizonte, Bela Gonçalves do PSOL, foi a nossa convidada de hoje aqui do Café com Política. Obrigada, vereadora. Bom feriado para a senhora. Obrigada por nos atender hoje. Obrigada, Thalita. Eu gosto muito de participar do programa e sempre que chamarem vou estar à disposição. Obrigada mesmo pelo espaço. Obrigada. Um abraço para todo mundo que nos assistiu e seguimos na luta. Um abraço para você também.